Olá, que a graça e a paz seja com você. Eu quero trazer neste momento uma palavra de reflexão ao seu coração acerca da palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 36, que diz assim: E quando eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isto, ele mostrou-lhes as suas mãos e os seus pés. E eles, ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E ele disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos falei, ainda estando convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, os abençoou, e aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, e estava continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. A palavra de Deus aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, está narrando aqui quando Jesus, após ressuscitar, ele então vem ao encontro dos discípulos. E quando ele adentra aquele lugar, se manifesta no meio deles, eles não creem. Eles não conseguem acreditar naquilo que eles estão vendo. A palavra diz que eles não creram quando viram o Senhor Jesus no meio deles. Mas quando retornamos, no capítulo 24, relata que Maria Madalena e Joana esteve ali no sepulcro para procurar pelo corpo de Jesus. E quando ela chega naquele lugar, elas não encontram o corpo de Jesus. Mas o anjo fala para elas: Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Então elas ouvem ali um anjo, lembrando tudo que Jesus havia anunciado a eles antes dele ser crucificado. E os anjos então manda que elas vá até os discípulos e diga a eles que ele vive, que ele ressuscitou dentre os mortos. E elas então voltam até os discípulos. Chegando até lá, elas vão falar para eles que Jesus não estava mais no túmulo, que ele havia ressuscitado. E Pedro, ouvindo atentamente, ele foi conferir, foi até o sepulcro e lá não encontrou o Senhor. E ele voltou admirado, pensando o que seria aquilo. Quando ele chega e se reúne com os discípulos novamente, eles estão ali pensando o que havia de acontecer. E ainda no mesmo capítulo 24, nós vamos ver a história de dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, e quando eles estão caminhando triste, falando acerca de tudo aquilo que havia acontecido, sem esperança, haviam perdido a esperança, estavam ali confusos e fugindo para Emaús, estavam ali tristes, abatidos pelo que havia acontecido. E então a palavra diz que Jesus aparece junto deles e pergunta: Que tipo de palavras são essas que tendes falados um com o outro enquanto caminhais? E estáis tristes? Jesus faz uma pergunta para eles. E Cleópatas, um dos discípulos, pergunta para Jesus: É você estrangeiro que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém, quando crucificaram
o Senhor, e nós achávamos que era ele, que era o Cristo. E eles diziam, na verdade, houve duas mulheres que foram ao sepulcro e disseram que ele não estava lá, que ele havia ressuscitado. Mas eles não creram, eles continuaram indo para o caminho de Emaús. E o próprio Senhor apareceu a eles e disse: ó tolos e tardos de coração para creres em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras e as coisas a seu respeito, e se aproximando-se da aldeia, ele fez com que ia para mais longe. Mas eles constrangeram a ele para que ele ficasse. E quando ele partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desapareceu. E eles então voltou para Jerusalém. E estando ali, junto com os discípulos, falando tudo o que tinha acontecido, então a palavra diz aqui no capítulo 24, versículo 36, que o próprio Jesus apareceu diante deles. Jesus aparece ali, diante dos discípulos, mas eles ficam pasmados, assustados ali, com medo, achando que é um fantasma. E Jesus então diz para eles: tem alguma coisa de comer? E eles então dá para ele um peixe assado e também um favo de mel. E Jesus come na presença deles para mostrar que ele não era um espírito. E quando ele termina, ele então anuncia a eles tudo aquilo que ele já havia ensinado, a palavra dele. Ele então vai trazer novamente os ensinamentos e fazer com que eles se recordem de tudo que ele havia ensinado aos discípulos. E ele diz: estas são as palavras que eu vos falei ainda estando convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse o arrependimento. Jesus está ali, trazendo novamente a palavra, ensinamento, para que os discípulos voltassem a crer, a confiar e a pregar as boas novas para todos aqueles que precisassem ouvir a palavra de salvação. Talvez você está como esses discípulos, incrédulo, não acredita mais na palavra, não está crendo mais que a palavra do Senhor irá se cumprir, não está crendo mais que tudo pode melhorar, que a tua vida, que a tua casa, que ainda há esperança para a sua família. Jesus, ele retorna para confirmar e animar o ânimo dos discípulos, e neste momento ele também está aqui para animar o seu ânimo na presença dele. Ele apareceu na presença dos discípulos em carne e osso e pregou para eles novamente, confirmando as promessas e as bênçãos do Pai que ele conquistou na cruz do Calvário. Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém até que do alto venha poder. E Jesus levou eles até Betânia, e ali ele estendeu as mãos, abençoou a eles e foi elevando ao alto. Enquanto ele subia, ele desapareceu ao céu. E quando eles retornaram para Jerusalém, obedecendo à voz do Mestre, ficaram lá, até que do alto veio o Espírito Santo sobre a vida deles. Para quê? Para que eles pregassem as boas novas, para que eles dessem testemunho daquilo que eles viram e ouviram e viveram. Por isso, eles deram as suas próprias vidas para morrer pela verdade, pelo Evangelho de Cristo, para que eu e você não tivéssemos dúvida alguma quando ouvirmos a palavra do Senhor, de crer nela, de crer nessa palavra preciosa, poderosa, que tem poder para mudar a sua história, o seu futuro e da sua família, dos teus filhos, abençoando, trazendo salvação, esperança e uma nova realidade, que é no reino dos céus. Jesus nos convida e nos chama para estar nesse reino, vivendo uma vida gloriosa, com um novo corpo glorioso ao seu lado. Por isso, eu quero deixar essa palavra com você neste momento. Que você venha crer, que você não seja como os discípulos que não creram quando disseram: ele está vivo, não procure ele no meio dos mortos. Ele apareceu aos discípulos indo para o caminho de Emaús, e eles
não o reconheceram. Ele apareceu aos discípulos quando estavam todos reunidos e eles não o conheceram. Ele aparece para você e você não o conheceu. Ele tem observado você e você não tem conhecido. E por isso eu trago essa palavra para você, para que você venha ouvir a voz do Mestre e permanecer firme, permanecer perseverante na palavra dele, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invoca, de todos aqueles que obedecem a tua palavra, todos aqueles que andam nos teus caminhos e cumprem o mandamento do Senhor. E esses herdarão as promessas do Pai, que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Jesus, ele conquistou na cruz do Calvário bênção eterna para todos nós que se achegarmos a ele e crermos na tua palavra. Em breve nós estaremos com ele, como ele está conosco neste momento. Neste momento ele se faz presente, neste momento ele se faz presente no nosso meio. Ele está aí com você, neste momento, e o Espírito Santo pergunta a você: que palavras são essas que vós dizeis enquanto caminha? Muitos já estão desanimados, muitos já retrocederam, muitos já desistiram da caminhada, porque deixaram de crer na palavra do Senhor Jesus. E neste momento eu te convido a voltar, como aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, voltar para Jerusalém, voltar para o lugar de adoração, porque é no lugar de adoração, enquanto você adora, ele derrama poder sobre a sua vida, para que você venha ser guardado, para que você venha ser preservado, né, de todo o laço que está sobre a terra. E neste momento eu deixo essa palavra para você, que você venha entender, que o Espírito Santo abra o teu entendimento e que esta palavra seja revelada no teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Você foi escolhido, você foi chamado. Ficai em Jerusalém, até que do alto desça poder sobre vós. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero clamar a Deus pela tua vida, para estar fortificando a tua fé, restaurando a tua fé, a tua confiança, a tua força, a tua alegria de estar na presença dele. Jesus, ele chama você para estar na presença do Pai. Volte para Jerusalém, para o lugar de adoração, porque as promessas do Pai estão esperando por você, por todos aqueles que crê no Senhor Jesus. Eu quero orar por você neste momento, que o Senhor te alcance com a misericórdia dele, que ele venha alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família, derramando sobre a tua vida as bênçãos do Senhor. No nome do Senhor Jesus, que ele alcance a tua casa, a tua família, que ele derrame bênçãos sobre o teu lar, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Volte para o lugar de adoração. Volte para o lugar de adoração. Volte para Jerusalém. Que palavras são essas que vós dizeis enquanto caminhais? Que tristeza é essa que você carrega no teu coração, olhando para as coisas deste mundo e desprezando a vida eterna, o reino dos céus? Eis que o Senhor te chama neste momento. Volte para Jerusalém. Volte para o lugar de adoração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que Yahweh abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te abençoe no nome de Yeshua HaMashiach. No nome de Yeshua HaMashiach, que ele te abençoe. Que Yahweh derrame sobre a tua vida bênçãos, bênçãos, que as promessas do Pai venham sobre a tua vida, no nome de Yeshua HaMashiach, seja derramada as promessas do Senhor sobre a tua casa, a tua família. Que Deus derrame na tua vida poder, enquanto você adora, enquanto você está em Jerusalém, no lugar de adoração.
no seu coração, Ele derrama poder, Ele derrama graça, Ele derrama misericórdia na tua vida. Ele enche você com o Espírito Santo da promessa. Seja cheio do poder, seja cheio da graça, seja cheio de esperança novamente. Que a esperança volte para o teu coração. Não procure Jesus dentre os mortos, porque Ele ressuscitou. Ele vive, Ele está vivo e Ele manifesta neste momento diante de você. Ele manifesta diante de você e pergunta: que palavras são essas? Que palavras são essas que vais dizendo pelo caminho? Que palavra de desânimo é essa? Que falta de fé é essa? Porque não crê? Porque não tem crido na minha palavra? Porque não crê? Porque eu ressuscitei dentre os mortos e eu vos dou a vida eterna. Ele te dá a vida eterna. Ele te chama para o reino da tua glória. Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do teu amor. Ele te chama. Seja cheio do Espírito Santo que do alto desce na tua vida neste momento. Seja cheio no nome de Yeshua HaMashiach. Seja cheio das virtudes, seja cheio de poder, seja cheio de esperança. Receba a cura, receba a libertação do medo, seja liberto do medo, seja liberto da angústia, da depressão, seja liberto da incredulidade, seja liberto nesta manhã, seja liberto nesta tarde, seja liberto nesta noite de todo mal, no nome de Yeshua HaMashiach. Que você e a tua casa seja alcançado, que o Senhor Todo-Poderoso, que Yahweh derrame sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Seja alcançado pela graça, seja alcançado pela misericórdia. O Senhor te chama neste momento. Receba nesse hospital, receba nesta prisão, receba esta palavra. Você que se encontra encarcerado, você que se encontra no hospital, na UTI, você que se encontra desenganado, há esperança. Ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vida eterna. A vida eterna. Creia tão somente, e vós sereis as minhas testemunhas, diz o Senhor. Receba esta palavra no teu coração, na tua vida neste momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, que você seja levantado no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Seja cheio da presença. Receba a presença dele neste momento. Receba. Seja cheio do Espírito. Seja cheio da graça. Vai tirando todo desânimo do teu coração. As palavras negativas, tira do teu coração. Tira do teu coração neste momento. Arranca. Coloque as palavras de vida eterna. Aonde a palavra de vida eterna entra, o mal tem que sair. Aonde a palavra de vida eterna, o Senhor Yeshua HaMashiach, a palavra, o verbo vivo de Deus, onde entra, o mal tem que sair. Seja cheio da palavra e todo mal sairá da tua vida. Seja cheio no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Seja cheio,
transborde neste momento, cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, seja cheio, seja alcançado neste lugar. Não importa onde você está, é você e Deus, é você e Yahweh neste momento, é você e Yeshua HaMashiach neste momento, é você e a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, abençoando a tua vida, no nome de Yeshua HaMashiach. Receba o milagre, receba a bênção, receba as promessas do Pai sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor alcance a tua alma. Até mais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz que excede todo entendimento alcance a tua casa, a tua família. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Ela na cantará manassuria.